lembro de Marina cantando ele. E me lembro de minha mãe cantando, assim, ainda, e outras pessoas de minha daia cantando. Soltei meu primeiro pombo correio. Que é isso, meu filho? Vai ser que ia dormir de aéreo. Sempre foi aéreo. Agora, cantava muito bonitinho, dançava, gostava muito de dançar e cantar. Perguntei a minha daia o que é existencialista. Eu era pequenininho, eu falei o que é existencialista. E eu nunca esqueci. Não sei se você lembra a resposta que você me deu. Você disse assim. Boa noite. Boa noite. Vamos começar então, desculpa o atraso, gente. Eu vou convidar a Marta Elizabeth, presidente do Conselho, para sentar aqui na mesa com a gente. E a Maria Tacília, que é coordenadora nacional do Banco Social. Bom, gente, boa noite a todos, né? Nós estamos aí encerrando a gestão, né, do CRP 04, lembrando que dia 27 nós teremos eleições, né? A gente conta com a participação de todos vocês, vai ser lá no Espaço Séculos, de 8 da manhã até as 8h30 da noite. E o nosso projeto, né, que o Conselho Federal e os regionais lançaram do Banco Social, ele está em andamento, né? Vocês têm participado aqui em Minas, nós estamos com 2 projetos e a Maria Otacília vai apresentar, né, novos projetos, que é o prazo agora é esse para apresentar, porque esse banco ele tem uma previsão de término, que é até o final do primeiro semestre do ano que vem. Quando então nós teremos produzido um documento, uma pesquisa, uma análise do papel, da função dos psicólogos na intervenção desses projetos, nessas políticas públicas que nós escolhemos atuar. Nós vamos fazer uma análise, mostrar o que precisa ser feito, né? Apontando para o governo as considerações que estão sendo construídas e apontadas pelos psicólogos, consequentemente a nossa contribuição para fortalecer essas políticas públicas. Então eu vou dar boa-vinda a todos, vou ficar com vocês um pouco aqui, eu não posso ficar o tempo todo. E vou passar a palavra para Valquíria, nossa colega, é a nossa gerente aqui regional do banco. A Maria Otacília também é nossa colega e é a gerente nacional, né, do banco. Então, para elas explicarem, ver, né, nós vamos colocar, dar uma avaliação como que nós já tanto que caminhamos e que pé que estamos, tá ok? Então, vamos lá. Boa noite, então, mais uma vez. Eu sou a Valquíria, né, gerente do banco. Estou muito satisfeita com o resultado que a gente já tem pelo pouco tempo de intervenção, que a gente começou em abril, né? E a gente já tem, inclusive, tem alguns protagonistas, né, psicólogos, amigos e colegas de trabalho, de militância, já fizeram as intervenções nesses 3 meses. A gente já teve um resultado bem bacana, depois eles vão falar um pouquinho dessa experiência. A Maria Tacília vai falar, ela é coordenadora nacional do banco, e ela vai dar um histórico, né, o que é o banco, e vai falar um pouco de como funciona, como é que ele foi criado, a formatação dele e de alguns projetos novos. E eu vou falar depois um pouquinho dos projetos que estão implantados aqui em Belo Horizonte e o resultado que a gente já obteve deles, né? Que aí vocês vão ter um panorama tanto nacional quanto regional do banco.
e depois fazer a opção, né, quem tiver interesse, por um dos projetos para a gente dar continuidade ao que já está colocado e ao que já está acontecendo. Vou passar a palavra para Maria Tacília e ela vai apresentar a partir do PowerPoint, né, e depois que a gente terminar as apresentações, qualquer dúvida que ficar com relação a qualquer projeto, a gente vai abrir o espaço para discutir a respeito deles, tá bom? Maria Tacília. Eu vou sim, para poder vir. Vai ser. Boa noite, fico muito feliz de estar aqui em Minas de novo, né, porque a coordenação nacional é do Conselho Federal de Psicologia, né, porque o Banco Social de Serviços é um programa do Sistema Conselhos, encabeçado pelo Conselho Federal e implementado por todos os CRPs. É um prazer estar aqui porque o Banco Social em Minas foi um dos primeiros a serem lançados, né, junto com São Paulo. Então, estamos aqui não só para ouvir a atuação de vocês, já, né, implementando os projetos que estão em atuação em Minas, como também estar expondo para vocês os novos projetos que, posteriormente, a Valquíria vai disponibilizá-los para vocês optarem, né, e começarem a intervenção também na medida do possível, é claro, né, porque são muitos projetos e não dá para começar todos de uma vez. Esses 3 últimos que eu vou falar para vocês, que são os novos, já lançamos em São Paulo e estamos no período de formação dos psicólogos para trabalhar nessas áreas. Formação no sentido de as pessoas estarem se inteirando mais dos assuntos, que depois a gente vai dizer, né, com maiores detalhes os projetos novos e para começar a intervenção, visitando os locais para início da intervenção. Então, inicialmente, como a Valquíria falou, eu vou falar para vocês, através do PowerPoint, né, eu tenho que ir ali, a estrutura do banco como um todo, para quem ainda não conhece ficar sabendo como que funciona o Banco Social como todo, o programa. Eu acho que eu vou ter que ir para aqui, se eu puder ficar mais perto. Ih, já não estou. Olha, então a estrutura do Banco Social, acho que é melhor ficar aqui. Acho que é o microfone. Acho que não precisa, está dando para ver? Tá. Então, viu a estrutura do Banco Social de Serviços em Psicologia. Então, nós temos, o Sistema Conselho tem uma estrutura que é representada, primeiro, pela Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras, a APAF, né, que é a reunião dos representantes de todas as plenárias, né, do Conselho Federal de Psicologia e dos 15 conselhos regionais de psicologia, que deliberam as políticas e encaminhamentos comuns do Sistema Conselho. Depois temos o Comitê de Acompanhamento do Banco Social, que é formado por representantes do Conselho Federal e CRPs, né, geralmente o presidente ou a pessoa, o conselheiro responsável pelo banco, participa do Comitê Nacional, que desenvolve as atividades do BS e a coordenação nacional da equipe do Banco Social. Coordenacional do banco, formada pelo conjunto dos CRPs. Suas atribuições é discutir a política geral do banco e colaborar na execução e implantação do banco em cada região de cada CRP. A equipe nacional, né, da qual eu faço parte, nós somos do Conselho Federal de Psicologia e estamos implementando os diversos projetos nos diversos CRPs. Tá? Então, a equipe nacional, apesar de ser do Conselho Federal, se encontra em São Paulo, nós trabalhamos em São Paulo, e os projetos inicialmente são implementados em São Paulo, no sentido de ser um piloto de cada projeto, e posteriormente nós vamos traçando as diretrizes e passando para todos os CRPs fazerem as adaptações necessárias a cada região.
Tá? Então tem a coordenadora nacional, que sou eu, e tem assistentes técnicos, né, que colaboram na elaboração dos projetos, na definição da metodologia, junto com os consultores, e cada CRP tem um gerente regional também, que vai coordenar os trabalhos na sua região. Tá? Como aqui no caso é a Valquíria, em São Paulo tem outra pessoa, chama Marília, e assim sucessivamente em cada CRP. Além dessa equipe nacional, dos gerentes regionais e do comitê de acompanhamento do banco, que é representado por todos os presidentes dos CRPs que já têm banco, né, que são ali, 13 dos 15 CRPs possuem banco atualmente. Tá? Depois eu vou dar uma panorama mais nacional. Temos consultores também, que são professores, doutores, especialistas nas áreas dos projetos. Não só para nos auxiliar na elaboração da metodologia, ou do termo de referência do próprio projeto, como também na formação dos protagonistas, que somos nós, que fazemos parte do corpo do banco, né? Que implementamos realmente a atividade prática, ou seja, colocamos os projetos na prática, na vida da cidade pertencente a cada CRP. Temos, na equipe nacional tem também a secretária, que eu fiz ela se colocar, porque ela não tinha posto, que não, você também está na equipe, bota você aí na equipe. Um panorama nacional do banco, como estamos hoje em dia com o banco. Olha, em dezembro de 2003, o banco era assim, né? Onde tem roxinho é que está implantado, era São Paulo e Pernambuco. E o total de inscritos, 2.700. Tá? Tinham contatos, né, entidades, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal. Em julho de 2004, tem uma realidade bem diferente. Vocês estão vendo que a gente quer o mapa do Brasil inteiro roxinho. Por enquanto, temos todo o lado sudeste, nordeste e nordeste, né? E um pouco de centro-oeste também. Temos atualmente um total de 4.749 psicólogos inscritos em todo o Brasil. E temos um total de 4.005 aproximadamente pessoas atendidas por nós, né? Por todos os psicólogos protagonistas do nosso plano social. Quanto aos inscritos para o CRP, vamos fazer os maiores, né? Brasília, né? Que é DF 01, 172, temos Minas 587, temos São Paulo 2.490, temos quem mais? Rio Grande do Sul 193, Santa Catarina 170, fazendo o total já mencionado de 4.749 inscritos. Inscritos por projeto. A diferença aí do total, gente, é que nem todo mundo que entrou, acessou a nossa página, né, nosso site, pode ter se inscrito no Banco Social, mas não fez opção por projetos. Então, esse total não dá 4.400. Aquele total que eu já falei para vocês, 4.400. Então, acompanhamento aos usuários do programa De Volta para Casa, que é um projeto ligado à saúde mental, né, que defende os princípios da luta antimanicomial. Depois a Valquíria vai falar para vocês mais aprofundadamente. Temos 370 inscritos no Brasil. Apoio psicológico aos trabalhadores em situação de desemprego, 524. Essa é a menina dos olhos do banco. Todo mundo quer participar desse, e ele é o mais fácil de ser implementado pelo que requer. Por exemplo, se tem um cine que tem salas e tem desempregado, pronto, é um prato cheio. Como desempregado existe muito nesse país, não só no nosso país, como é uma coisa globalizada, né, atualmente, então é de fácil atuação e implementação desse projeto em diferentes estados. Apoio aos familiares e egressos do sistema penitenciário é um dos recém-lançados, por isso só tem 20, porque a gente fechou a inscrição uma vez que ainda não tinha sido lançado. Ética na TV, participação na campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania,
também é um dos 3 novos, que depois a gente vai conversar, 52. Intervenções dos psicólogos nos processos educacionais também é um dos novos, tem 23. Medidas socioeducativas em meio aberto, que trabalha com adolescente em conflito com a lei, temos 387. Os objetivos gerais do banco, né? Então, com o Banco Social, o Conselho Federal e os regionais pretendem, né, avançar na relação das transformações dos psicólogos com a sociedade, na perspectiva de ampliar o compromisso social dos psicólogos nas suas atuações profissionais. Ampliar e dar visibilidade às práticas da profissão, né, que oferecem uma contribuição social relevante e implica no maior número de psicólogos com as questões sociais. Isso porque o banco prevê a atuação nós psicólogos, em políticas públicas já existentes, reforçando-as ou propondo novas políticas públicas que deveriam existir e ainda não existem, né? Específico, na maior visibilidade às demandas sociais, né? Mostrando que psicólogo não é só psicoterapeuta que fica no consultório fechadinho, atendendo individualmente. Psicólogo tem uma função social, sim. Psicólogo pode atuar em grupo, pode atuar em diferentes frentes sociais, propondo políticas públicas e fazendo com que uma população que não tem acesso à nossa profissão possa ter, via tudo, né? Proporcionar uma maior evidência das práticas importantes desenvolvidas pela psicologia, fortalecer e incentivar a participação do psicólogo na construção de políticas públicas, abrir outras possibilidades de negociação com o Estado, sobre demarcações e contribuições da profissão, a partir das parcerias estabelecidas com o Banco Social. Os critérios norteadores, né, que tem por base como pano de fundo em todos os projetos do Banco Social, constituir uma área crítica reconhecida como tal por órgãos de controle social e movimentos sociais. Necessidade de melhor definição de políticas públicas no setor e competência da profissão a ser compartilhada. Projetos e parcerias. Os princípios comuns a todos os projetos são, nós trabalhamos nesses projetos visando uma maior inserção, ou seja, dos direitos humanos, no sentido de todos os projetos estão visando que a gente coloque em atuação toda a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Exercício da cidadania e uma reinserção social. Todos os projetos do Sistema Conselho, né, que é Conselho Federal e regionais, trabalha sempre visando esses critérios e principalmente um trabalho que seja sempre em meio aberto. Daí os nossos projetos serem sempre tirando, por exemplo, na luta antimanicomial, as pessoas, né, internadas em hospitais psiquiátricos, que são usuárias, são portadoras de sofrimento psíquico intenso, para fora do hospital, né? Daí a parceria com o programa De Volta para Casa. O adolescente em conflito com a lei, em vez de a gente trabalhar junto com a FEBEM em São Paulo, aqui no nome, FEBEM também, nós trabalhamos com medidas socioeducativas em meio aberto, que é muito melhor o indivíduo na sociedade, aprendendo a se relacionar, sendo reinserido, do que você o privando de liberdade e delimitando toda a sua atuação, toda a sua vida, né, em sociedade. E reinserção social, que é consequência disso, né? Competências. O Conselho Federal, né, cabe ao Conselho Federal formular o projeto voltado para o campo no qual os psicólogos estão cadastrados, disponibilizando horas de trabalho militantes voluntárias, né? Aí é de militante porque vocês estão trabalhando como protagonistas de uma mudança. Uma mudança não só na visão da psicologia, mas como uma mudança da sociedade também, né? A gente quer outra sociedade.
Averiguar se os psicólogos cadastrados não estão submetidos a processos éticos que os impeçam no exercício profissional, oferecer capacitação aos psicólogos com profissionais competentes da área de cada projeto, solicitar aos psicólogos que assinem um termo de adesão de trabalho voluntário, né, que vocês tenham um compromisso com os conselhos, enfim, com o Banco Social, acompanhar as intervenções dos protagonistas, né, nós temos reuniões mensais ou quinzenais, a depender da necessidade dos psicólogos, sobre a intervenção em cada projeto. E solicitar aos protagonistas a elaboração de relatório, nos quais contenham dados necessários para a avaliação do trabalho realizado. Porque no final do banco, o banco deve existir até junho, aproximadamente, de 2005. Depois nós teremos 3 meses para finalizar um relatório da pesquisa Banco Social, ou seja, como se deu a intervenção nossa em cada projeto, como que é isso em cada região do país, em que essa atuação resulta para as políticas públicas, em que ela está propondo novas políticas públicas ou atuando nas existentes, mas numa brecha onde não existia atuação do psicólogo. Tá? As competências, nossas parcerias são primeiras, como a gente quer influir em políticas públicas, tem que fazer parceria com órgãos públicos. Né? Então, inicialmente, nós fomos várias vezes, né, Martinha, com várias audiências em Brasília, nos ministérios, para fazer parceria com os órgãos referentes a cada projeto. Né? Então, os ministérios cabem produzir e publicar material necessário para a orientação dos psicólogos, né, envolvidos em cada projeto, apoiar, oferecer subsídios e recursos necessários para o processo de qualificação dos psicólogos, oferecer informações pertinentes ao projeto, quer dizer, a nível de Brasil, aonde nós podemos atuar nos cines, quais cines existem em diferentes regiões do país para a gente realizar o projeto de apoio psicológico ao trabalhador em situação de desemprego. Quais as escolas que podemos intervir a nível da psicologia educacional e assim por diante. E articular e intermediar os contatos, né, com os coordenadores de cada região relativas ao projeto. Projetos em intervenção. Temos apoio psicológico ao trabalhador em situação de desemprego, cuja parceria é o Ministério do Trabalho e Emprego. Temos medidas socioeducativas em meio aberto, trabalhando em LA, Liberdade Assistida, e PSC, Prestação de Serviço à Comunidade, e entidade parceira, Secretaria Especial dos Direitos Humanos e Subsecretaria dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. Acompanhamento aos usuários, Programa de Volta para Casa, entidade pública parceira, Ministério da Saúde, com a coordenação de saúde, atuando diretamente com a coordenação de saúde mental. Novos projetos, esses que acabaram de ser lançados em São Paulo e que a gente espera que os outros CRPs também abracem. Né? Apoio aos familiares e egressos do sistema penitenciário, entidade pública parceira, Ministério da Justiça e o DPEM, Departamento Penitenciário Nacional. Ética na TV, participação na campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania, entidade pública parceira, Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. E intervenção dos psicólogos nos processos educacionais, entidade pública parceira, Ministério da Educação. Aqui. Gente, então, de uma forma geral, é esse que eu tinha para apresentar, assim, sucintamente e rapidamente, o banco, para vocês verem que por trás do banco tem uma estrutura do sistema conselhos, né, que dá todo apoio, todo suporte por causa do sistema conselho federal e regionais que existe o Banco Social. Então, acho que a Valquíria agora vai falar dos projetos, né? Isso. Eu posso falar. Vou apresentar os projetos que já estão em andamento aqui em Belo Horizonte. A gente está com, deixa eu ver, 3 psicólogos que já estão trabalhando nesse especificamente, né? Falar um pouquinho da proposta do apoio psicológico a trabalhadores em situação de desemprego. O formato, todos os projetos eles foram formatados de forma que eles são implantados
tanto em qualquer lugar, qualquer regional, ele tem o mesmo formato, né? E esse projeto especificamente, ele é um trabalho em grupo, que o grupo tem a possibilidade das pessoas trocarem, né, um pouco, de falar um pouco dessa situação de desemprego e fortalecer os laços, né, dos trabalhadores que estão nessa situação, ter um espaço para eles estarem sendo escutados, né, uma escuta diferenciada pelo psicólogo, eles poderem também fazer uma reflexão sobre a situação do desemprego, né, para eles terem uma visão macroestrutural com relação ao desemprego, que não é uma questão pessoal. Muitas vezes eles acham que as pessoas que estão em situação de desemprego, elas têm uma tendência a baixa autoestima, começam a se isolar, né, até de estar percebendo que existe realmente uma situação macroestrutural e não é só uma questão pessoal, e oferecer o apoio psicológico para ter outros espaços, né, tentar achar outras saídas para essa situação. O formato. Normalmente as pessoas, os modelos, né, são grupos de até 15 pessoas em situação de desemprego. Os psicólogos trabalham em duplas, né, cada psicólogo tem sua formação. Ele não precisa ter uma formação específica, porque o conselho não tem nenhuma intenção de privilegiar nenhum tipo de abordagem. Então, ele vai ter uma capacitação da forma de intervenção, cada psicólogo com seu modelo de intervenção, de trabalho em grupo, vai trabalhar com esses grupos. Cada pessoa tem a possibilidade de participar de até 4 encontros, mas a gente sabe, né, antes já previa que, como eles estão em situação de desemprego, às vezes é difícil para eles voltarem ao local, então eles têm, todo grupo é como se ele fosse único. Mesmo que a pessoa volte, a gente vai sempre trabalhar como se ele vai ter início, meio e fim, vai começar a encerrar naquele dia, porque pode ser que a pessoa não tenha capacidade, né, não tenha possibilidade de voltar. O trabalho, o psicólogo, ele vai fazer um contrato, né? Esse contrato que ele faz com o conselho é de 3 meses, ele assina um termo de compromisso, né, do trabalho voluntário. No final dos 3 meses, se ele tiver interesse e, né, o trabalho tenha sido proveitoso, ele pode renovar por mais 3 meses e assim até o tempo que for necessário, até o final de junho de 2005, que a gente vai começar a fechar os projetos para terminar a pesquisação, para apresentar os dados para os ministérios, para os órgãos públicos parceiros, né? Pode passar. Aqui em Belo Horizonte, nós começamos em abril, né, de 14 de abril. As intervenções estão acontecendo no Cine, que é na Praça 7, né, no Posto Psil, e na AGIT, nas 2 AGITs, na AGIT da Floresta e na AGIT da Câmara Municipal. Nós temos 18 psicólogos trabalhando, né, são 9 duplas, e cada dupla atende em média, por grupo, 15 pessoas. Mas como são várias, em cada mês atende em média 40, 45 pessoas. Então, nesses 3 meses de intervenção, a gente teve aproximadamente 447 pessoas que participaram dos grupos, muitos voltados, muitos, né, tiveram uma primeira intervenção. Às vezes eles não participaram dos 4 consecutivamente, mas deixaram de ir em um e foram em outros. E todas as pessoas que participaram, né, todo o processo de intervenção, o psicólogo vai fazer uma avaliação, a dupla faz uma avaliação da intervenção, os usuários fazem uma avaliação, né, de como foi para ele a intervenção, e a instituição onde está sendo feitas as intervenções também faz uma avaliação da intervenção dos psicólogos e da relação com o Banco Social. Deixa eu passar. O acompanhamento aos usuários do projeto do Programa de Volta para Casa, do Ministério da Saúde, ele tem o objetivo de desinstitucionalização do paciente psiquiátrico, né? Então, os pacientes que estão em hospitais psiquiátricos vão participar, os psicólogos vão trabalhar na deshospitalização. Então, vai ser um trabalho mesmo de contato com a equipe do hospital, conhecer o sistema, a rede substitutiva, né, porque você não pode tirar ele e colocar e soltá-lo por aí. Então, tem toda uma preparação. Primeiro, o psicólogo conhece a rede substitutiva, ele vai ter a capacitação. Quem está nos acompanhando é a Rose, que ela é da Coordenação da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde.
Então ela faz todo o contato com a equipe do hospital, dos hospitais. Na verdade, a gente trabalhando com 2 hospitais, é o Nossa Senhora de Lourdes e o Serra Verde, né? Então é feito um trabalho primeiro com a equipe do hospital, depois os psicólogos que querem trabalhar nesse projeto são apresentados para a equipe, têm acesso aos prontuários dos pacientes indicados pela equipe e pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, os que têm a possibilidade de estar recebendo alta, e a partir daí o acesso ao prontuário e o contato com o paciente para começar a investigação de possibilidade dele ser reinserido na família, ou se ele tiver sido abandonado, ou se ele não tiver nenhuma referência, ser encaminhado para uma residência terapêutica. Então, nesse projeto, ele tem 3 formas de intervenção, que seria a deshospitalização, acompanhar os pacientes que já estão com as famílias, que já participam anteriormente desse projeto de volta para casa, que já estão com a família, e os que já foram para as residências terapêuticas. Todo o processo é acompanhado pela Rose e pelo Renato Franco, também da Secretaria Municipal de Saúde, que dão supervisão para os profissionais. No caso desse projeto, ele tem até a forma de intervenção, ele é um processo que ele é mais longo, porque o processo é mais longo, né? A dificuldade, às vezes, até do contato com a equipe do hospital, ou às vezes até do processo mesmo de estar tirando o paciente, né? De estar vendo para onde que ele vai, de estar fazendo contato com a família. Então, ele realmente tem um período, ele demanda mais tempo de trabalho. Hoje a gente está com 15 psicólogos em capacitação nesse projeto, 4 vão participar do processo de deshospitalização da clínica Serra Verde, 4 pacientes já estão com as famílias e eles já estão, a equipe, a coordenação da secretaria já está fazendo contato, já fez um contato com as famílias, porque inicialmente as famílias estavam um pouco resistentes, sem saber que tipo de trabalho seria que os psicólogos fariam. Então foi feita uma reunião e agora vai começar os contatos com os pacientes. O pessoal que está na clínica Serra Verde já está fazendo as primeiras entrevistas com os pacientes. E o pessoal da família ainda está no processo das famílias se conhecerem mesmo, para saber como é que é o trabalho, para começar a intervenção. Não sei se vocês conhecem a clínica Pai PJ, que é uma casa, né, que ela tem acolhe os pacientes psiquiátricos que têm algum processo criminal. Então, tem 2 pacientes que estão sendo assistidos pelo PPJ, que também vão ser, agora poderão ser acompanhados. E tem um paciente do Serra Verde que já tem condição de alta há muito tempo, mas às vezes tem uma dificuldade da família aceitar a reinserção, então tem que ser feito todo um trabalho com a família. Esse ele já tem um processo assim ele fica às vezes fora da residência, ele vai visitar a família, mas ele retorna para o hospital. Então esse aí já está quase mesmo fora do hospital. E tem muitos, né, assim, que tem condição de sair, mas a gente está ainda com pouca gente para fazer o trabalho de deshospitalização. Eles tem 7 da aula masculina e 16 da aula feminina, estão sendo avaliados para ver a viabilidade, a possibilidade de eles saírem do hospital. E o programa de medidas socioeducativas em meio aberto, ele é dirigido para adolescentes que tiveram alguma questão cometer algum ato infracional. Esse projeto, ele não está implantado em Belo Horizonte ainda. A gente fez uma negociação, só que teve algumas mudanças internas na Secretaria Municipal, então as pessoas que a gente estava fazendo contato mudaram, e acabou que coincidiu com o processo político tanto daqui também, e a gente não deu continuidade às negociações, teve algum impedimento. Mas a forma de intervenção dele também vai ser só as duas medidas socioeducativas em meio aberto, que é prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, né, que a Prefeitura Municipal tem um trabalho bastante interessante. Então, o trabalho psicólogo seria tanto com os adolescentes, tanto com as famílias, para estar fazendo acompanhamento, dando apoio psicológico. Esse aí a gente não sabe quando que a gente vai poder implementá-lo aqui,
mas pretendemos, né, vamos ver como é que fica depois das eleições, né, quando amenizar um pouco, porque os órgãos municipais agora em período de eleição é mais complicado, a gente está fazendo os contatos. Então é isso. Agora é o seguinte, esses novos projetos, todos os projetos que vão ser apresentados, cada um tem a capacitação específica. Então eu gostaria assim, vocês vão conhecer os novos, né? Algumas pessoas talvez já tenham feito a opção por algum, e que vocês colocassem na lista de presença, naquela lista que na hora que vocês chegaram, vocês preencheram alguns dados, colocassem depois que vocês conhecessem a opção, porque a gente vai marcar depois um grupo por projeto, para começar, né, para quem tiver interesse, começar a capacitação, para a gente começar as intervenções. Eu queria agora só que tem a Cristina, que é uma protagonista que trabalhou no banco, que ela falasse um pouquinho, a Nilva também, que foi a pioneira, né, que inaugurou o projeto aqui em Belo Horizonte, ela e a dupla dela, a Francisca, que está aí também. Nós vamos falar só um pouquinho, né, de como é que foi o início, o trabalho, e a Joana, que começou recentemente, fez a primeira intervenção ontem, né, Joana? Aí eu queria que a Cristina falasse um pouquinho né, de como é que foi para ela, e depois a Nilva e a Francisca. Eu meio de surpresa, né? Encontrei com ela ontem no seminário, assistente prisional, ela falou assim, você pode falar lá? Aí eu preparei nada, né? Então eu vou chegar aqui e falar para vocês assim, eu acho que um depoimento mesmo de como é que aconteceu, né, Valquíria? Foi em abril, a gente também foi um grupo pioneiro, eu e Cida, ela não está aqui hoje, foram vocês, e a Ângela, esqueci o nome dela. A Ana Maria. Ana Maria. Então foi uma experiência assim, desafiadora, porque a gente formou, como ela está dizendo, os grupos por opção. Então viemos aqui discutir apoio psicológico ao trabalhador em situação de desemprego. E a gente ficou, né, mas como é que a gente vai atuar? Como é que vai ser? Qual técnica que eu vou usar? E a gente ficou naquela ansiedade, né? Isso pareceu muito, marcando muito o grupo. E a gente conversou, discutiu e partiu para a parte que, na verdade, é isso, né? É uma pesquisa, é um exercício que a gente está o quê? Está descobrindo, está tentando investigar, colher material, né, como pesquisa e como intervenção para a gente conseguir os objetivos, como já foi explicado aqui. E aí eu encontrei com a Cida, e agora? É amanhã, né? Fizemos só tópicos, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma dinâmica de apresentação. Vamos discutir os dois tópicos, que é, né, o motivo, por que você acha que você está sem emprego, por que você está sem trabalho. E a outra questão, que é a questão das implicações. E quais as implicações disso na sua vida, na sua família? Você acha que o seu comportamento mudou? E a gente fala assim, mas essas duas questões para o tempo, né? Aí a gente ficava preocupada em preencher. Mas assim, surpreende, né, gente? Porque é exatamente isso que as pessoas que estão lá estão precisando, desse espaço de escuta. Então foi um trabalho muito rico, né? Assim, estou até à disposição para os novos projetos, quero depois conhecer escolar, que de repente e deixar aqui esse depoimento e fazer esse convite, né, para vocês que ainda não deram essa contribuição, cada um dê sua contribuição nessas horas de trabalho, porque é uma via de mão dupla, assim, a gente tem esse desafio, né, dá conta dele e aprende muito e cresce. A gente estava discutindo depois que a gente encerrou o trabalho aqui, cumpriu-se o objetivo, aí a gente chegou à conclusão, cumpriu-se sim, é um grupo de apoio onde algumas pessoas conseguem fazer uma catarse, então você tem, cada grupo tem a sua, quem trabalha com grupo já conhece isso, né? Cada grupo tem um pouco a sua característica, então há uma mudança, mas esse objetivo, né, maior, que é esse momento de apoio, né, esse momento de escuta, né, são muitas portas se fechando, e aí de repente a gente recebe, né, com respeito, com carinho, né, acolhe, a pessoa chega na sala, né, aí eu decido, a gente fala, vamos ficar atenta com isso, que eu acho que é isso que importa, marcar esse lugar que a gente está falando, né, a estima está lá embaixo, né, as pessoas já não recebem, então a gente recebeu assim, com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito, então a gente entende que foi um trabalho muito bem feito nesse sentido. E aí fica então assim, né, um desafio para cada um de vocês, acho que vai ser muito rico para todo mundo. E o que já foi falado aqui, né, assim, sair um pouco do, como foi falado no seminário ontem, assim, vocês psicólogos têm que parar de ficar preocupados com o que está escrito, né, com a forma, com que linha que eu vou atuar. Não, né, vamos atuar como pessoas, eu acho que
que é bem por aí, com pessoas. Aí a coisa vai fluir e a gente tem aí conseguido fazer o projeto andar, né? É isso. Passar a palavra aqui para a colega. Eu acho que assim, a nossa experiência, o que ela colocou é o que a gente fez também, porque nos encontros aqui, nas reuniões, já ficou mais ou menos definido, né? Trabalhando sobre essas duas questões, porque que você está desempregado, o que você acha e as consequências desse desemprego. E eram grupos abertos, eram também nessa faixa de 15, às vezes tinha mais, um dia até atendemos 18, mas praticamente assim, cada encontro era um grupo diferente. Alguns retornavam, né? Alguns fizeram os 4 encontros, alguns 3, mas a maioria era só um encontro mesmo. E para mim, assim, que essa aqui foi minha dupla, foi super gratificante. No final, fazia uma avaliação com eles e na fala deles a gente percebia isso. E também o que você colocou, que achava que o tempo ia ser muito tempo para trabalhar essas duas questões, realmente, até eles depois, eles inclusive falavam, era difícil para eles saírem da sala, porque era um compromisso que a gente tinha, são 2 horas, são 2 horas. E tinha uns que ficavam lá dentro mesmo, tinha grupo que nem levantava quando terminava. Então, querendo continuar. Querendo continuar. Agora, tinha também essa dificuldade de retornar no próximo, né? Que pela própria questão de... financeira, né? Financeira. Eram semanais os encontros, era um encontro semanal. Esse trabalho em dupla, né, gente, acho muito importante. Enquanto a Cida anotava, eu fazia a condução do grupo, porque é muita coisa, a gente acha que realmente tem que anotar alguns papéis, então a dupla é muito importante. Uma pessoa só é difícil, né? Só é muito difícil de é muito dinâmica, né? É dinâmica de grupo, né? Então, observar a fala deles, algumas anotações, e depois que terminava, assim, a gente ficava lá anotando alguma coisa. E até na própria atuação, né? Uma diz uma coisa, a outra pode ter perdido outra, e a outra no relatório a gente conseguia ver bastante material, né? Porque 2 pessoas observando fica bem mais simples, né? Vocês interviram durante 3 meses cada dupla? Nós continuamos, ela está falando já de tem passado, nós estamos Eu perguntar se não quis renovar, mas eu vou pegar um outro projeto. Eu quero desafios novos agora. essa possibilidade. Nós já estamos terminando o primeiro mês, né? Quer dizer, porque foram 3 meses e agora nós já estamos terminando o 4º mês. Esse vídeo do institucional, aquele primeiro grupo que aparece, foi o nosso primeiro grupo que tinham 4 pessoas que foram nos 4 encontros. Foi um grupo muito, muito bacana, gente que já está mais tempo sem trabalho, que realmente estava com essa demanda, né, dessa necessidade de ser ouvido, de melhorar a estima. Foi um resultado muito bacana. Os grupos são super heterogêneos, né? Tanto assim, de escolaridade, quanto idade, tudo, é totalmente diferente. Cada grupo é uma experiência única, né? Não tem nada a ver, mesmo que algumas pessoas retornem. Na fala dessas pessoas, a fala, inclusive encorajando os outros, falando alguma coisa, é bem diferente de quando eles foram a primeira vez. Agora a gente percebeu nas discussões de fechamento do trabalho que a demanda maior são dessas pessoas que têm mais tempo, que estão mais, né? Mais tempo desempregados, assim, porque assim, dizer que os grupos que têm mais jovens têm uma energia, os grupos têm uma energia diferente, né? E os outros não, acho que a necessidade aí de um acompanhamento é um pouco maior. Então a gente estava até discutindo com o Cine, né, Valquíria, na formação do grupo, que é uma questão aí que teve uma certa dificuldade também, para formar o grupo, né? Convidar essas pessoas para participar. Então, a gente fazer esse convite, tentar segmentar um pouco mesmo, dentro dessa necessidade, quem realmente está precisando. Foi muito legal. Quer falar um pouquinho, Francisco? Deixa eu só colocar aqui. E é interessante, assim, como eles colocam desse profissional psicólogo também, né? Porque alguns até falavam assim,
Eu tinha tanta vontade de falar com o psicólogo que de repente são duas. Existiu mas de uma vez duas. Eu desejo uma. E aí nesse momento muitos elogiaram o Cine também. Poxa, a gente vem aqui tão sofrido em busca de um trabalho e de uma colocação e de repente a gente tem um trabalho desse, um encontro desse. Muitos somos valorizados e tudo, então a todo momento eles falavam assim do valor do psicólogo ali, da importância que a gente estava dando. Foi muito interessante isso. A gente tem quebrado certos mitos, porque o que mais aparece pessoas achando que o psicólogo é o que reprova do mesmo tamanho. Essa é a imagem. Então, mas quando chegou no psicólogo, o psicólogo me reprovou. Né? Então, é a título de esclarecimento mesmo, mostrar para ele como que é esse trabalho que é feito, lógico que se o psicólogo trabalha com a empresa, ele tem que seguir aquele perfil que a empresa pede. Né? Então a gente não tem toda essa liberdade de estar escolhendo, né? É complicado, né? Mas os grupos são muito gratificantes, porque assim, tem uns que, quando fala que é 2 horas, fala assim, mas nossa, vai demorar muito. A gente fala para eles, vocês nem vão ver passar. Aí aqueles que reclamaram mais, que achavam que ia demorar muito, são os últimos a sair da sala. Né? E é uma troca de experiência entre eles também. Né? Uns encorajam os outros, eles trocam vivências, né? dessa busca que eles enfrentam. Né? E no final, a gente faz uma avaliação, né? A gente pergunta para cada um deles assim, o que eles acharam daquele encontro, o que aquele encontro trouxe para eles. E sempre a gente ouve coisas muito boas, que dá força a gente para ir em frente, com certeza. Né? Tem pessoas, às vezes, do grupo que a gente chega e fala assim, a gente tem certos componentes do grupo que às vezes a gente percebe uma certa resistência, uma certa dificuldade, né, de estar trocando ideias, assim, não tem posturas críticas difíceis, e no final eles mudam de opinião. A diferença a gente percebe assim no rosto, quando eles chegam e na hora que eles estão saindo. Aí eles vêm agradecer, apertar a mão, sabe? Então assim, a gente vê que há muito para se fazer com esse pessoal, que a gente pode estar fazendo muito por eles, né? E pela gente também. No final a gente, né, é uma troca. É uma experiência muito, muito válida. Tanto que nós já renovamos. A adesão, né? Termos de adesão. Viu? Aí sempre quando falam, os psicólogos inscritos no banco são voluntários, né? Então, voluntariado está dando sua força de trabalho e não recebe nada, eu digo, olha, não é bem assim, quer dizer, quando você fala voluntário, por isso que a gente arranjou o termo protagonista, porque você está atuando numa mudança, né? Numa luta. Protagonismo, em grego, é luta, né? Então, no sentido que a gente recebe muito, não só do Banco Social, como o programa é feito pelo Sistema Conselhos, como essa oportunidade de você estar discutindo sobre um assunto que não existia, um projeto, uma prática nesse sentido, trabalhar só com apoio psicológico ao desempregado, né? Existe, como ela diz, o psicólogo recrutador, avaliador, recursos humanos, etc. No apoio psicológico ao trabalhador, nós temos a oportunidade de estar discutindo sobre esse assunto, tendo textos, formação com profissionais competentes na área e ainda estamos nos enriquecendo com a relação humana, que é o nosso material de trabalho, entre aspas. Né? Então é muito importante toda essa atuação na brecha da política pública, na brecha do que não existe da atuação do psicólogo a nível social, né? De uma maneira mais ampla. Principalmente mostrando para o Estado brasileiro que nós temos um trabalho importante, uma contribuição importante, porque
Eu não sei se vocês sabem, o poder público vê a nossa categoria como uma categoria muito elitista, muito inacessível. Então, o Conselho, quando ele vislumbra esse projeto, ele quer mostrar para a sociedade, para a própria categoria, para o poder público, que existe um espaço e um lugar importante para nós atuarmos e contribuir. Né? E com eficácia, com método. Então, inclusive, a gente pode dizer, né, Otacília, porque nos primeiros contatos com os ministérios, né, e nós temos um governo mais, né, progressista, eles assustaram muito, eles tiveram assim uma certa, o psicólogo é uma coisa vista assim como uma coisa muito de elite, muito distante, eu nunca vou conseguir chegar, né? Claro que na saúde pública ele já está sendo mais inserido, já tem uma trajetória maior, um pouco também na área de educação, mas com dificuldades, né? Mais na área das escolas privadas, na pública ainda muito incipiente, mas isso está mostrando caminhos e para a gente chegar onde a gente acha que é preciso, que é a nossa participação efetiva, bem sim, como trabalhadores, como operadores, né, de políticas públicas. Quer falar, João? Eu estreiei, né? Você assim, meio apavorada. Quando eu cheguei lá, o meu parceiro não tinha chegado. Eu falei, meu Deus, vou fazer sozinha. Mas aí logo ele chegou e não ia ter ninguém no nosso grupo, porque o nosso inimigo lá é a televisão, né? Nosso concorrente é a televisão. Aí às vezes é difícil o pessoal ir, né? Mas aí uma das pessoas assim foi lá e convocou o pessoal e ofereceram 9 pessoas. Aí eles foram, né? Nós fizemos a apresentação e tal. E eu achei muito interessante essa questão da interação do grupo, né? Porque eles mesmos se ajudam. Eu tinha uma pessoa lá assim, que estava assim, muito desanimado, um rapaz assim, muito desanimado, assim, até a aparência dele estava meio caidinha mesmo, né? Aí tinha uma outra menina que era agitada, no instantinho ela dava assim, um monte de sugestões para ele, sabe? Não, você tem que fazer assim, você tem que correr atrás. Então eles mesmos, né, se interagem, se comunicam e tal, e eles falam, né, falam das experiências deles, falam da dificuldade. Mas eu achei assim que eles falam dos empregos, eles falam mais. Mas quando volta a pergunta para eles assim, como que eles estão sentindo, aí eles dão uma escapulidas, pelo menos esse grupo, né? Cada um vai ter a sua característica. Então esse grupo, eu acho que eles dão aquela escorregadinha assim e cai de novo falando do desemprego, né? Então assim, na hora que volta para eles dão um nó e sai pela tangente, né? Mas foi ótimo, assim, eu adorei, sabe? Achei ótimo, o pessoal, a turma foi muito boa, muito legal mesmo. Sempre tem aqueles que falam mais, outros que falam menos, mas sempre tem. Eu já tinha assistido as duas, né, o trabalho delas, e aí eu fui assim, mais ou menos lembrando do que elas fizeram lá. Mas é bom que a gente está discutindo, eu tenho um método assim, mais diretivo, assim, eu gosto de ouvir, pedir a cada um que fale, porque senão esses aí dominam o grupo. E as outras pessoas que são mais tímidas não têm oportunidade. Então eu gosto de fazer um trabalho mais diretivo. Mas e você? Aí eu dou corte na hora que tem que dar, né? Fazendo bem feitinho, sem, né? Sem faltar com respeito e nada, pede o outro, aí fica direcionando bem o trabalho. Quando o discurso das implicações está ficando muito pessimista, a carinha vai todo mundo ficando. Aí faz uma rodada de habilidades. Tá, então agora vamos fazer uma rodada de habilidades. O que você faz bem? O que você consegue? Para ir dando um novo contorno para, né, o grupo ir mudando aí a direção da prosa, né? Vamos dar um dessa prosa agora? Não, vamos falar de outra coisa. Mas aí cada um vai criar a sua metodologia, porque eu fiquei meio assim.
Aí, tipo Como assim, é igual pode, você usou assim, isso, é, pode ser. É, cada um. Valquíria tá assim, As intervenções no grupo, a dupla vai elaborar uma forma de intervenção. Aí a dupla, né, se alguém tem um pouco mais de conhecimento, às vezes ele começa a coordenar o grupo, mas depois assim, não existe, porque a gente não tem como privilegiar nenhuma abordagem, muito pelo contrário, cada um tem uma formação, cada um sabe trabalhar a partir de uma escuta, né? Então, assim, todas as abordagens podem trabalhar com grupo, né? Às vezes, se a pessoa está um pouco insegura, a dupla é interessante por isso também, porque tem sempre alguém, um anota, tem uma observação, outro dá uma pontuada, outro completa. Então, assim, todas as questões que no início foi né, bastante as pessoas que estavam se capacitando para começar a trabalhar tiveram bastante receio, então esclareceu, mas na hora que começa a intervenção é que você vê que realmente a intervenção funciona, a intervenção de grupo, né, que você tem a técnica, independe da técnica que você usa, uma dinâmica ou outra, o que a gente está buscando é o afloramento dessa situação mesmo, eles ter um espaço para estar falando disso, e na hora que começa, acaba que quebra um pouco esse medo, né, que vai para a intervenção e vê que funciona, né, o trabalho em grupo funciona exatamente por essa possibilidade de eles estarem discutindo, conversando, falando sobre o assunto, tendo a opinião de outro, percebendo que existe, não tem nenhum critério de seleção para as pessoas que vão participar do grupo, basta elas estarem em situação de desemprego. Então, vai ter um analfabeto e vai ter um formado em curso superior. Então, desmistifica também algumas questões que ele elabora, assim, eu estou desempregado porque eu não estudei, mas o outro está em curso superior e também está desempregado. Então, assim, começa a perceber outras questões relacionadas a isso, né, ao desemprego. Agora, a forma de intervenção, eu acho melhor que a gente, depois cada um optar, né, fizer a opção por projeto, aí a gente vai trabalhar as formas de intervenção no grupo específico, porque a Maria da Silva vai falar dos outros projetos, e aí, sim, cada questão, como intervenção, em cada projeto diferente, seria trabalhado no grupo, que aí o grupo que estiver interessado, né, vai trazer suas questões, a gente vai trabalhar aqui. Em relação à própria questão do emprego, né, assim, o psicólogo leva para ele sugestões, alternativas, até o jeito de buscar aquele emprego, às vezes a pessoa está perdida, né? Aí vocês também... Nós temos alguns parceiros, né, tipo, a Estação das Profissões é um parceiro, está possibilitando, tem a Renda Emprego, que é uma ONG também, que ela está mudando, ela mudou de espaço físico, mas ela está se organizando também, é um espaço legal. Então a gente tem outros parceiros, né, que a gente encaminha quando a gente tem, né, sabendo que existe outros locais que pode dar essa capacitação que você está falando. A gente, no caso do grupo, é o apoio psicológico naquela hora, e ele conseguir sair um pouco do buraco que ele está e começar a pensar em outras possibilidades, nesse caso especificamente. Só respondendo também isso aí que você perguntou, porque tem uma ficha que eles preenchem no lugar da profissão, alguns colocam, não tem, ou qualquer uma. Então a gente vai e orienta disso, que vai na empresa e preenche uma ficha, leva um currículo para colocar direitinho a profissão, que é o que quer fazer, o que gosta de fazer, o que sabe fazer. Porque tem uns caras, não, eu sei fazer tudo, então qualquer coisa. Então a gente orienta também. Esclarece. Porque alguns colocam nas várias, não foi indefinida, profissão indefinida. Ele colocou indefinido, porque ele falou que tinha tantas profissões, colocou indefinido, então no final não tinha nenhum. Era um rapaz de 41 anos, assim, totalmente perdido, indefinido. Aí, na hora que eu peguei a ficha dele, ainda estavam preenchendo, eu fui lá e perguntei, você não vai colocar? Não, é indefinido, eu tenho tanto para usar, foi um custo para ele. Aí ele acabou colocando, sabe? Que era frentista, né, de posto de gasolina, foi o último emprego dele. Eu falei, então coloca isso. É nisso que você quer trabalhar? Então coloca isso. Vou passar a palavra para a Maria da Silva, para ela falar um pouquinho agora de cada um dos projetos, dos novos, né? E depois eu queria que vocês fizessem a opção, né, na hora que vocês estiverem saindo, fizesse a opção cada um qual projeto que quer participar, para a gente montar depois um grupo específico, tá? A gente pode fazer os novos. Qualquer. O que a gente não garante é o seguinte, para cada projeto ele demanda em alguns pré-requisitos. Primeiro foi feita a parceria federal. Agora os municípios e as regiões aqui no Regional 04, a gente vai ter que fazer os contatos com o órgão público regional, Secretaria de Estado ou município, de acordo com quem executa a política pública.
e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, ou às vezes não consegue fazer essa parceria, e a gente só pode colocar os projetos só pode começar as intervenções a partir da parceria. E se a gente não conseguir, igual medidas socioeducativas, a gente não consegue fazer assinatura, a gente não pode implantar o projeto naquele momento. Porque o nosso critério é exatamente isso. Que o órgão público seja parceiro para depois a gente ter para quem apresentar o resultado. Não teria ninguém de volta para casa para dar depoimento? Não teve. Infelizmente, os protagonistas do De Volta, além de ser menos, né, do que o apoio ao trabalhador, não teve como nenhum deles participar hoje do De Volta para casa. Infelizmente, nós vamos ficar devendo. Mas, assim, a participação futura, né, nos próximos grupos de capacitação, vai ter algumas pessoas que já estão participando, né, e vocês terão uma oportunidade de entender um pouquinho mais. Viu, gente? Antes de entrar nos novos, falando um pouco da pergunta que foi feita, como a Valquíria já respondeu, em relação à metodologia ou a forma que vocês vão adotar para trabalhar no grupo, vai depender de cada profissional. O que não pode fugir são os temas básicos da função desse grupo. O objetivo principal é o quê? Trabalhar você que está em situação de desemprego, o que é que o desemprego imprime ou causa na sua vida, tá? A partir daí, como que você está vivenciando essa situação de desemprego? Então, é um apoio psi mesmo, diferente de recurso humano que vai ensinar a fazer currículo, vai ensinar a dizer que na hora da entrevista cruza a perna, olha no olho, não olha no olho, entendeu? Então, essa função que já é, né, colocada como nossa, de psicólogos, fazer recrutamento, fazer seleção, trabalhar em recursos humanos, que nós vamos trabalhar do ponto de vista terapêutico. Não é um ponto de vista terapêutico, vamos dizer, tradicional. Ninguém vai fazer terapia profunda com nenhum do ser vivente que vai no nosso grupo de apoio psicológico. Mas é terapêutico na medida que provoca a mudança de atitude. Se o indivíduo chegou lá em depressão, como ela disse, caído, né, em si mesmado, introspectivo, sem vontade de viver, se já sair com mais vivacidade, mais animado, pela integração social que causou no grupo, por ver que ele não é o único ser vivente que sofre a pressão do desemprego, né? E com alternativas, tipo até se reúne 2 ou 3 ali que faz um trabalho manual, que tal a gente fazer e vender não sei aonde? Ou então, tem curso gratuito disso, quem quer fazer não sei aonde. Então, as próprias pessoas vão encontrando seu caminho, né? Então, é muito importante a gente fazer a diferenciação e trabalhar os temas que é esse que a gente já falou, com a metodologia que você tiver possibilidade de lançar a mão na hora, né? Tá bom? Olha, então vamos para o projeto. Maria, tá assim, eu vou ter que dar uma saidinha, porque eu tenho que dar uns telefonemas, vocês me dão licença, tá ok? Estou na casa mesmo, tá? Mas eu tenho que trabalhar mais um pouquinho. Viu, gente? Então, é super importante essa troca e nas reuniões de acompanhamento, né, dos psicólogos que estão trabalhando em projetos específicos também vão ser discutidas, né, as questões. Por exemplo, a gente pede para não imprimir nenhuma religião, não chamar as pessoas do grupo para rezar. Claro, se um disser, eu tenho que rezar, você não vai dizer, não pode. Deixa dar uma rezadinha, depois dá um jeito de mudar o ritmo da coisa, porque ninguém está ali para rezar, que ali não é culto, né? Ali é um grupo de apoio psicológico, né? Então, você não vai sugerir para as pessoas, né? Mas sim tirar deles próprios toda a demanda da vivência que eles estão passando, tá bom? Mais ou menos nesse sentido. Olha, então, um dos projetos novos é a intervenção dos psicólogos nos processos educacionais. Então, tem a Lei 9.394, que regulamenta a LDB da Educação Nacional, estabelece. Mudou? A garantia. Está mudando. Ih, está com aquele problema. Eu disse que eu fui fazer uma apresentação lá no Rio Grande do Sul para uma secretaria do trabalho que ia fazer parceria conosco, fez do apoio psicológico, e o
PowerPoint começou a dar esse ataque de pressa, mas encontraram uma forma de detê-lo. Então a Amanda está ali acalmando o PowerPoint. Então, a garantia do acesso e a permanência dos alunos no ensino fundamental completo. O acesso, né, essa lei estabelece isso, né, da LDB, Lei Diretriz Básica da Educação Nacional. O acesso aos conhecimentos acumulados ao longo da história de forma democrática, solidária, qualitativa e articulada à família e à comunidade. Estou na frente de vocês ou não? Uma gestão do ensino público democrática e valorização do profissional da educação escolar. Contexto, né? Dados do MEC indicam que há um distanciamento entre a legislação e a eficiência do sistema escolar de uma forma geral. Começou. No Brasil, cerca de 55% das crianças que cursam o ensino fundamental não aprendem, ou seja, não aprende a lei, que é o básico do ensino fundamental. Há uma visão equivocada da sociedade brasileira que culpabiliza e responsabiliza as crianças e seus familiares. Não aprende que seu pai e sua mãe não botam para você fazer o dever de casa, não ensinam a você, ou então porque você realmente é burro, né? Infelizmente tem esse tipo de devolutiva para as crianças, existe normalmente. Pouco conhecimento sobre problemas educacionais relacionados às questões políticas e institucionais. Formação do psicólogo pouco focada na dimensão política e institucional relacionada aos problemas educacionais. Não ênfase no trabalho do psicólogo por parte das políticas públicas, quer dizer, não enfatiza, né? Objetivo seria valorizar uma formação, atuação crítica do psicólogo que atende demanda educacional. Construir espaços de reflexão sobre o papel da escola e sua relação com a família e a comunidade. Contribuir para a promoção do respeito à diversidade de valores, opiniões e modos de vida. Valorizar uma visão crítica sobre as histórias de fracasso escolar. Valorizar o papel ativo do professor, coordenadores de equipe, de gestão das escolas públicas. Público-alvo, coordenadores pedagógicos das escolas públicas do ensino fundamental, equipe de gestão das escolas públicas do ensino fundamental e professores de escolas públicas do ensino fundamental. Procedimento, captação de psicólogos, né, através das diversas formas de divulgação do banco, né, a página web, cadastramento, divulgação em locais onde tem psicólogos que possam atuar nessa área, né, folder, banner, cartaz. Estabelecimento de parceria, Ministério da Educação, Secretarias Estaduais de Educação e Secretarias Municipais. Procedimento, acompanhamento e formação dos protagonistas, reunião para apresentação da proposta e definição de procedimentos, encontros preparatórios para atuação junto aos professores, coordenadores e equipe de gestão da escola, encontros mensais com os protagonistas, com a participação de especialistas na área e disponibilização de uma linha telefônica 0800 e da página web do Banco Social. Procedimento. Os psicólogos deverão participar de 16 horas de formação, que já está acontecendo em São Paulo, antes da ida a campo, né? Efetuar leitura sobre o tema indicado pelos consultores, realizar 2 visitas na escola, comunidade, para conhecer o contexto em que irá se inserir, preencher um roteiro de visita, participar de uma supervisão com a equipe do Banco Social para discutir as visitas e organizar a sua proposta de atuação, ou seja, o seu projetinho. Realizar cerca de 8 encontros com o público-alvo, quer dizer, com os coordenadores da equipe de gestão, professores da escola fundamental. Participar de uma supervisão com a equipe do Banco Social para elaborar a reunião devolutiva para a escola do público-alvo, né? Realizar um encontro com profissionais da escola, público-alvo, para finalização, avaliação do projeto. Pode ir.
A intervenção será grupal, voltada para cerca de 15 pessoas e será norteada pelos seguintes temas: concepção de escola na sociedade atual, o projeto político-pedagógico, característica da unidade escolar e condições de trabalho dos professores e demais profissionais da escola. Isso porque a gente acha que os professores, até certo ponto, são um pouco abandonados. Então, se a gente oferecer, como oferecemos no apoio psicológico, um grupo de escuta, de acolhimento, de como eles vivenciam essa situação de ser professor na atual escola pública, isso já dá um outro desenho, uma outra força para a atuação deles enquanto profissionais. Tá? Relação escola-família-comunidade, concepções de sucesso e fracasso escolar, história do preconceito. Você perde porque você não aprende. Né? Então já rotula uma criança que não vai mudar. Você nasceu assim, vai ficar assim provavelmente. Vai perder todo ano, não vai aprender nem ler, nem escrever, nem matemática, etc. E a relação professor-aluno. Então, por isso que a gente fez a opção, inicialmente, por um recorte de trabalhar com professores, coordenadores de equipe, na gestão de uma escola fundamental, por ser o primeiro contato mais efetivo da aprendizagem do aluno com o professor e se esses professores estiverem minimamente reforçados na sua função, é uma atuação preventiva. Então, o aluno vai começar bem, melhor do que com professores que não tenham o mínimo de acolhimento, o mínimo de trabalho com essa classe. Tá bom? Avaliação e sistematização dos resultados, né? Mais ou menos no molde de todos os outros projetos, relatórios mensais pelo protagonista, relatório de avaliação do protagonista sobre o projeto ao final da intervenção, ou seja, de 3 meses, relatório de avaliação da escola sobre o projeto ao final da intervenção e ficha de avaliação das intervenções pelo público-alvo, professores, coordenadores e equipe de gestão da escola. Resultados esperados: ampliar, diversificar e qualificar a atuação do psicólogo em relação às demandas da escola. Potencializar a articulação escola, família, comunidade. Promoção de respeito à diversidade. Né? Um aprende mais rápido, outro aprende mais devagar, mas aprende. Ampliar e qualificar o debate sobre o fracasso escolar. Ampliar e qualificar a participação da equipe da escola, professores, coordenadores e equipe gestora, na resolução coletiva de conflitos. Formular novos modelos de programas para fortalecimento das políticas públicas na área. Pronto. Acabamos isso. Pensei que já ia então. Viu, gente? Eu estou apresentando assim, meio rapidinho, porque a gente sabe que depois do dia de trabalho, está todo mundo cansado, a gente não vai ficar fazendo considerações intelectuais, etc., sobre o assunto. Então, vamos objetivamente dizer o desenho do projeto e que quem quiser saber mais, como a Valquíria falou, coloca a sua opção do projeto e, na primeira possibilidade, ela chama para uma reunião mais aprofundada sobre o tema. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa desse ou podemos passar por outro? Então, podemos. Projeto de ética e televisão, participação na campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania. Entidade parceira, Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Contexto, né? É definida na APAF aquela Assembleia de Políticas Administrativas Financeiras, que é o órgão máximo do sistema conselhos, tá? Que os conselhos de psicologia atuariam na discussão sobre a democratização e regulamentação dos meios de comunicação. É proposto um documento elaborado por um conjunto de psicólogos de diversas regiões do país, considerando diversos aspectos sobre organização da comunicação de massa, entre os temas: o impacto da comunicação mediática sobre a organização da subjetividade humana na sociedade ocidental contemporânea. Midiática, da mídia, né?
o termo é mediático. Né? No caso da comunicação, como em nenhum outro, ocorre um processo de naturalização de usos e tecnologias. Então, isso aí seria uma contribuição do psicólogo. Vamos dizer, vou explicar melhor depois a campanha Quem Financia a Baixaria. É uma campanha, vocês já ouviram falar? Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania. É uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. É o deputado Fantasini que foi o idealizador dessa campanha. Então, nessa campanha, um núcleo de pessoas, um grupo, se reúne e eles têm normas para a campanha. Por exemplo, pessoas que estejam descontentes com uma novela da televisão. Por exemplo, às vezes a gente entrou no site, a Kubanacan, uma antiga aí, que era bem louquinha, né? bem doidinha, que eu não entendia direito como era, assistia, não assistia, dava no mesmo. Então, era o campeão das solicitações, no sentido dos telespectadores reclamarem sobre o conteúdo dessa novela. Então, as pessoas têm acesso a uma linha 0800, que é da própria Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né, da campanha de Quem Financia a Baixaria, ou acessa o site e coloca a sua moção de desagravo, dizendo: não estou gostando desse programa por isso, por aquilo, por aquilo. Ou pode, a campanha do Fantasini é relativa à TV, tá? Então você manifesta a sua opinião sobre. Então tem os pareceristas da campanha, que é uma comissão, né, que faz parte da campanha, de diversas profissões, vão dar um parecer sobre esse programa televisivo, tá? E vão passar para o diretor ou produtor desse programa. Se não houver uma tomada de providência, vamos dizer, da produção do programa, os pareceristas enviam a campanha, né, o coletivo da campanha envia esse parecer para quem está patrocinando aquele programa. Então diz: você quer a sua marca, por exemplo, for Brahma, sei lá se é branco, mas enfim, for a Brahma, você quer a sua marca associada com baixaria, com agressão, com desrespeito aos direitos humanos? Entendeu? Aí a pessoa pensa duas vezes: pô, se eu estou associando a minha marca, que eu quero que as pessoas consumam, né? Brahma, cigarro, não sei o quê, ao prazer, a subir na vida, a ser alguém, né? Todo mundo sarado, bonito, etc. Fumando, está acabando com o pulmão, mas pensa que não. O outro acabando com o fígado, também não está, né? Então, você quer associar a sua marca à agressão, à violência, né? A mau caratismo, né, corrupção. Então, se você quer, você continua, mas ninguém vai saber o que vai surgir daí. Então, tem uma série de pressões. E quando os pareceristas fazem essa relação dos programas que atuam, né, junto à população contra os direitos humanos ou em desobediência aos princípios do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é para ser divulgado na mídia escrita ou mais escrita, né, que a televisão não vai botar a coisa contra ela, né? Então, alguns jornais deveriam, todos, mas se não todos, alguns pelo menos, publicar essa lista de pareceres dado, né, que era uma forma de pressão. Então, nós estamos inicialmente colados com essa campanha. Então, inicialmente, os psicólogos, a gente está formando lá em São Paulo, nos formando juntos, né? Porque tem gente que entende de mídia, tem outros que não. E o psicólogo trabalhava mais como esse programa está atuando para a formação da subjetividade daquele indivíduo que assiste aquele programa. Então, a história, se for criança e assiste a novela das 6, que tem, ou das 5, sei lá, que tem agressão, mau caratismo, puxar o tapete do outro, porque tem que subir de qualquer jeito. Então, como que fica essa criança que fica participando desse tipo de coisa dentro da sua própria casa? Como se fosse normal, né? Uma naturalização da agressão, vamos dizer. Um adulto que ouve outra coisa, entendeu? Então, passagens subliminares ou encoberto de uma notícia que a Globo dá e quer que a diretriz política seja A ou B. Então, né, mostra o fato que eles querem manipular a cabeça de quem está assistindo.
Então, o pulo do gato, do PSI, de nós estarmos nessa campanha, é ver que programas ou que... qual a mídia? Pode ser a mídia também escrita, pode ser a mídia do rádio, né? Como é que chama? Está faltando palavra na cabeça, ia dizer... Eletrônica mesmo, é uma coisa geral, né? Eletrônica, de uma forma geral, então, influencia na formação da subjetividade de nós que somos os que assistimos, que lemos, que ouvimos, etc. Posso só perguntar uma coisa? Pode. Vocês já conseguiram publicar alguma... Não, a campanha da baixaria, sim, nós estamos começando agora, mas o pessoal, inclusive até o Ricardo Moretti, que é daqui, que atualmente é do Conselho Federal, um psicólogo, ele faz parte como parecerista da campanha. Pois é, mas é representante do Conselho Federal. Já, algumas vezes sim, disse que já conseguiram, mas não o tanto que gostariam, tá? Na mídia mais restrita, tá? Sabe por quê? Porque vai se colocar a conta, né? Porque jornal e televisão, geralmente, são grupos que são donos. Geralmente quem é dono de televisão é dono de jornal. Você já viu jornal falando mal do jornal? Não, mas já foi, disse que já foi. Não sei qual jornal e nem como foi essa divulgação, mas que houve alguma divulgação. E hoje a gente tem internet também que divulga. Não, tem internet, tem rádio. A internet seria a melhor maneira mesmo. Era mandar e-mail para Deus e todo mundo mostrando a lista das baixarias. Tem rádios comunitárias, televisões, etc. Claro que não atinge uma população como atinge a Globo, atinge, né? Ou TV a cabo, etc. Mas alguém que atinge já é uma iniciativa. Né? Então, a nossa contribuição PSI é essa, de como a mídia influencia na formação da subjetividade do indivíduo. Pode passar, por favor. Aí se fala um pouco da desigualdade social brasileira e como, mesmo havendo toda uma sofisticação tecnológica da mídia, muito poucas pessoas têm acesso, não é todo mundo que tem acesso, né? Escola, sindicato, igreja, governo de qualquer nível, meios públicos de comunicação, ninguém oferece qualquer tipo de habilitação para uma percepção crítica, né, dos valores do meio da comunicação. O reconhecimento da diversidade social brasileira como sua maior riqueza, né, em termos históricos, quer seja como condição para a construção do seu futuro. Então, se faz urgente a atuação do psicólogo no sentido de ver, né, a composição social do brasileiro, encontre um canal de expressão, né, pondo um fim a uma comunicação não democrática, né, porque os meios de comunicação não são democratizados. Os donos, que são 7 famílias no Brasil que detêm os meios de comunicação, que traçam as diretrizes, né, do que deve ser exposto, do que para a gente, para a formação de muitas pessoas, a nível ideológico, a nível de perspectiva de vida, etc. Pode passar. Então, a relevância dos meios de comunicação na construção de parâmetros de referência, autorreconhecimento e construção do futuro por parte de grupos e sociedades. Direito à diferença e acesso consiste em qualidades fundamentais da democracia. E os conselhos de psicologia são hoje reconhecidos como ator social relevante no debate nacional sobre comunicação social, participando de diversos movimentos relacionados. Então, temos o Conselho Nacional de Comunicação Social, né, que é o organismo consultivo do Senado, do Senado Federal. Temos o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é a construção de um forte e amplo movimento social pela democratização da comunicação no país. Campanha Quem Financia a Baixaria, né, que a participação dos psicólogos em iniciativas que concretizem a perspectiva de controle social sobre a mídia. E outros movimentos, né, como movimentos
ao exemplificar, movimentos, ao invés de estabelecer-os como definitivos, aponta a disponibilidade para o surgimento de novas iniciativas. Por exemplo, quando o movimento dos trabalhadores sem terra chamaram atividades contra a manipulação da informação por parte da mídia no Fórum Social Mundial em Belo Horizonte, em novembro de 2003. Os conselhos de psicologia se fizeram presentes, tá? Então, em atuação não só pré-estabelecida como esses conselhos, outros, Fundação pela Democratização, etc., também em movimentos de controle social. Pulo um ou não? Não? Então, no empenho da psicologia em estabelecer sua contribuição para a temática da comunicação social, tanto no sentido da sua operacionalização, quanto no sentido do estabelecimento dos controles democráticos, é papel dos conselhos de psicologia incentivar, participar da formulação de políticas públicas de comunicação, buscando produzir subsídios que marquem a especificidade da contribuição da psicologia para o tema. Então, existirá um seminário nacional sobre mídia e subjetividade como forma de desencadear esforços coordenados no estabelecimento dessa contribuição. Isso aí é a proposta do seminário feito pelo Conselho Federal, provavelmente no final desse ano, mais ou menos em novembro, provavelmente em São Paulo. Pode passar. Aí eu já falei da campanha. Pode passar também. Então, aí, olha, a elaboração dos pareceres tem importância fundamental para que a campanha não seja tomada por uma iniciativa preconceituosa nem moralista, mas embasada em dados que demonstrem o motivo pelo qual o programa esteja sendo denunciado. Que a campanha contra a baixaria se detém principalmente nos princípios universais de direitos humanos e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Existe uma coordenação da qual o Conselho Federal faz parte, da Comissão de Acompanhamento dos Programas CAPES, que foram constituídas, sendo a primeira composta por representantes de organizações parceiras e que tem como tarefa a negociação com os responsáveis e patrocinadores de programas avaliados. Esta coordenação é articulada à CAP, que tem como atribuição oferecer pareceres técnicos. A CAP é formada por profissionais escolhidos, dotados de credibilidade e conhecimento técnico jurídico. Tá, para dar os pareceres. Gente, eu acho que de uma maneira geral, pode passar aí. Tudo bem. Acho que passa mais uma coisa. Que já entra mais na formação, como seria. Então, o geral é esse. O psicólogo vai dar pareceres sobre programas televisivos, a princípio, né, a imprensa falada, é isso que eu ia dizer do rádio, que tinha fugido. A imprensa falada, escrita e a televisiva, né? Então, começar bolado com a campanha, nos estados onde não existia a campanha da baixaria, o próprio CRP pode puxar a formação da campanha, né, da comissão da campanha, e ver como a mídia influencia na formação da nossa subjetividade. Tá bom? Alguma pergunta que eu fui começando a correr, porque eu vi que está todo mundo cansadinho. Olha, então o último projeto, eu vou falar bem rapidinho, eu vou passar por cima de contexto, etc. É esse, projeto de apoio aos familiares e egressos do sistema penitenciário. Inicialmente, esse projeto era para formar psicólogos, para dar pareceres para a progressão de pena. Aí houve a promulgação de uma lei, né, pelo nosso presidente, que não precisa mais esse parecer, né, baseado em outros pareceres, acho que da própria direção da penitenciária ou jurídico, porque havia uma demora da pessoa já poder estar na rua, né, já cumpriu a pena e não iria para a rua porque não tinha o chamado parecer.
E esse parecer tinha filas, né, porque não tem tantos funcionários assim. Então, por um lado, foi interessante, por outro lado, meio preocupante. Mas, enfim, nós tivemos que mudar o desenho do projeto. Então, inicialmente, trabalhar com os egressos penitenciários e com familiares, fazer grupos também, de 15 pessoas aproximadamente, ou um pouco menos, com egressos do sistema penitenciário ou familiares, ou não, de egressos ou de presidiários ainda. Pode passar. Vou olhar se aqui é mais importante. Então, oferecer um espaço onde o egresso possa ressignificar sua condenação fora da realidade prisional, desconstruir a identidade de preso ou criminoso e retomar a identidade de cidadão, identificar e fortalecer programas de reintegração social dos egressos, discutir os papéis familiares em decorrência da condenação e liberação, identificar e fortalecer a rede social de serviços inclusiva, formar criticamente os psicólogos buscando novas metodologias de atuação e contribuir para o estabelecimento de políticas públicas no setor. Já foi falado, público-alvo, né? Egressos, familiares de egressos e dos presidiários. Parcerias. O projeto inicialmente, em São Paulo, né, a parceria maior, Ministério da Justiça ou depende, Departamento Penitenciário Nacional. O projeto em São Paulo está sendo estabelecida a parceria com o Departamento de Reintegração Social da SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Vai haver um curso de formação preparatório para atuação junto à população de egressos e familiares, ministrados pelos consultores de cada projeto, que são especialistas na área. Encontros presenciais para apresentação da proposta e definição dos procedimentos. Proposta de intervenção. Grupos de apoio psicológico, duração prevista 8 encontros. Com egressos, trabalharemos com os impactos e repercussões do encarceramento e da condenação e as perspectivas de vida, valorizando habilidades e aspirações. Com familiares, auxiliar quanto às dificuldades implicadas na condenação, internação e ou regresso de um de seus integrantes. Pode passar. O resto é tudo a mesma coisa, né? Acompanhamento dos protagonistas, relatórios mensais, encontros presenciais mensais, ou se houver necessidade, quinzenais, né? Para o acompanhamento de todos os psicólogos que optaram por trabalhar nesse projeto. Resultados. Não, esse gente... Volte um que tinha um resultado, não passou? Metodologia, já vimos. Não, tá para baixo. Não é aqui embaixo, não? Intervenção. Metodologia. Ah, não. Então tá bom. Não, o resultado foi aquele objetivo. Relatório, tá. Mesma coisa. Não, aí os parceiros e a gente, então, é mais ou menos a mesma coisa geral para todos os projetos, tá bom? Então, acho que pode fechar. Pode. Não sei se vocês, a gente fez uma apresentação, assim, breve, né? Só para dar uma ideia dos projetos novos. Claro que quem optar, quando fizer, a Valquíria chamar, né, para reunião sobre o projeto, aí já vão ter textos disponíveis, já vai ter uma discussão, uma reunião de trabalho realmente para aprofundar uma coisa. Aqui é só um flash de como serão os novos projetos, tá bom? Não sei se vocês queriam perguntar alguma coisa ou se deixam as perguntas para reuniões específicas, vocês decidem. Mas aí vai depender agora de formar o grupo, de quantas pessoas estão interessadas em cada um dos projetos. A gente vai ver disponibilidade essa semana. É quase impossível, a gente está pensando início de setembro, porque agora vai ter as eleições, dia 27. Então vai ser
início de setembro. Mas quanto é esse? Aqui em Minas, não. Esses projetos que estão começando, já tem a parceria federal, Conselho Federal e Ministério. Agora, a cada estado, por exemplo, se a gente for implantar aqui, se a gente tiver um número suficiente de pessoas interessadas nos projetos, a gente tem que fazer o contato primeiro com o órgão público que executa a política pública aqui. A Secretaria Estadual ou Municipal da Estado região. Depende. Se for Secretaria de Estado, não vai ter problema nenhum, que é estadual. A nível municipal, eu acho que realmente é mais complicado nesse momento agora. Mas, por exemplo, a de egressos, a parceria deve ser com o secretário de Estado. Então, eu acho que é mais tranquilo, porque agora não tem eleição estadual, então a gente conseguiria. E é uma área crítica, né? Muito crítica, que está, assim, a gente teve um seminário anteontem e ontem, foi discutida a questão do sistema prisional. Eu acho que o secretário tem grande interesse que tenha o apoio dos psicólogos nesse projeto. Com relação aos outros, né? A gente já teve dificuldade com a Secretaria Municipal de Assistência Social, então não conseguimos implantar medidas socioeducativas ainda, mas assim, a gente pode, né? A gente vai tentar. E ver também, porque assim, às vezes não tem número suficiente de profissionais que justifique a gente estar fazendo um investimento, uma parceria. Então, aí vai depender do número de pessoas interessadas e da possibilidade de contato mesmo com o órgão público, executa a política pública local. E vale a pena notar que esses projetos novos estão sendo piloto, todos os projetos são pilotos em São Paulo, porque a equipe nacional está lá, do banco. Depois é que abre para os CRs. Então, os CRs, né, a Valquíria, como gerente regional, acabou de receber os termos de referência, que é uma versão mais aprofundada de cada projeto hoje. Então, como a gente está começando em São Paulo, vai tendo uma prática para dar subsídios para os outros CRs. Entendeu? Uma atuação mais direta, mais real. Né? A capacitação ocorre à noite, fim de semana, como que é? Normalmente à noite, aqui no conselho mesmo, e a gente tenta ver, assim, o número de psicólogos, né? Tem tantos psicólogos. As pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade, a gente sempre prioriza a maioria. Se tem 2 dias, a gente vai um dia na terça, um dia na quarta, para que todo mundo possa participar. Então, no início dos projetos, normalmente, a gente tem encontros mais próximos um do outro. E depois que começa o projeto, que as pessoas começam a saber um pouco mais, ou começa a intervenção, aí vai se passando e fica às vezes de 15 dias e às vezes de mês em mês, a partir do momento que o projeto já está implantado, que as pessoas já estão mais tranquilas, já sabem a forma de intervenção. Mas no mínimo, um encontro por mês a gente teria normalmente à noite aqui. Aí depende também muito mais do grupo de psicólogos. Por exemplo, do De Volta para Casa, a gente tem grupos de manhã, porque as pessoas que trabalham nesse projeto têm disponibilidade de manhã. Então, às vezes, um grupo de 5 pessoas que pode trabalhar, fazer a consultoria de manhã, eles vêm e a gente encontra aqui, ou então vai para os hospitais, aí depende de qual processo que está cada projeto. Volta para casa com o trabalho com o familiar já ou ainda não? Não. Só os que estão trabalhando com os pacientes, estão fazendo as entrevistas com os pacientes. Instituição, na deshospitalização. E eu fiquei na dúvida aqui, porque quando elas falaram do apoio ao desempregado, elas falaram que trabalham em dupla. Os outros projetos todos também? Não, são duplas não. ou não? O De Volta para Casa é individual, cada psicólogo atende um paciente, ou mais de um, se tiver disponibilidade, mas a gente está priorizando que cada um atende que doe, né, o mínimo de horas que a gente exige, que é 4, porque 2 horas ele vai estar em intervenção e as outras 2 para esse período de capacitação aqui, ou para supervisão ou para elaboração de relatório, né, porque tudo tem que ter relatório, porque a gente precisa de dados tanto quantitativos quanto qualitativos, né? Mas 2 horas a pessoa tem que estar em intervenção. Essas 2 horas é fundamental que ele tenha um dia disponível para doar esse horário, né, durante o dia para estar fazendo intervenção. E as outras 2 para isso, elaboração de relatório e supervisão. E pode ser mensal, quinzenal, de acordo com a evolução do grupo ou do processo que tiver, né? Você saberia informar o que não está vendo aí na intervenção? Quanto fazia? Às vezes por a dificuldade da equipe da Secretaria Municipal de reunir as famílias num dia só, ou disponibilidade mesmo, as famílias estavam um pouco resistentes. Já teve o primeiro encontro da equipe da Secretaria Municipal de Saúde com as famílias, então agora o próximo passo é os protagonistas fazerem contato com essas famílias, para depois começar o acompanhamento dos pacientes.
E esse de volta para casa, ele tem um critério maior, assim, tem que ser, o processo dele, ele é mais demorado mesmo, porque o trabalho com paciente psiquiátrico sempre gera um pouco de dificuldade, tanto para quem vai recebê-los, né, para a família ou para a residência, até para o próprio paciente, às vezes, também, né, de estar institucionalizado há muito tempo, apesar de estar querendo sair, tem um receio de ser inserido na sociedade, não sabe o que o espera aqui. Então, ele realmente é um processo mais demorado mesmo que o outro, né, que é mais a forma de intervenção mais tranquila. Colocou 2 hospitais, e esses hospitais, eles têm pessoas, por exemplo, que moram na grande BH, vamos imaginar, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, e eles estão em Belo Horizonte. Essa intervenção será só de pacientes da região de Belo Horizonte ou... Não, inicialmente a gente está trabalhando com pacientes de Belo Horizonte só, porque aqui em Belo Horizonte tem a rede substitutiva, né, muito bem montada, e os outros municípios a gente, além de não estar podendo acompanhá-los, né, porque está longe do foco que está sendo aqui a supervisão, então a gente está priorizando inicialmente os pacientes de Belo Horizonte. Então, a intervenção com a família se daria só com os pacientes que ainda estão institucionalizados ou na rede substitutiva também haveria? Pois é, na rede substitutiva tem, quando o paciente já está numa residência terapêutica, por exemplo, ele teria o protagonista o acompanharia e, se for necessário, também fazer um trabalho com a família. Mas, inicialmente, o trabalho é com o paciente. É com a família quando o paciente já está com a família e a família está resistente ao acompanhamento terapêutico. Aí é feito um trabalho, né, com a família para depois ter acesso ao paciente. Se a família barrar, não tem jeito, você trabalha com o paciente, né? Mas o protagonista vai trabalhar com o paciente, né, o acompanhamento terapêutico com o paciente. Eu trabalho em CAPS, em Ribeirão das Neves, né? E eu sei que nós temos 10 pacientes com Serra Verde, crônicos, e não houve ainda, a nível dessa intermediação, eles não foram, porque não houve ainda quem fizesse essa intermediação. Se eu entrasse nesse programa, poderia isso acontecer? Você acha? Você está fazendo um trabalho com os pacientes lá de Ribeirão das Neves? Trabalho não, pois CAPS. Pois é, eu estou falando o seguinte, nós temos 10 pacientes crônicos no Serra Verde. Sim. Não houve ainda a residência terapêutica, nenhuma proposta nesse sentido, por essa intermediação. Há o projeto está em desenvolvimento, mas isso não ocorreu. Uma vez que eu moro aqui em Belo Horizonte, mas trabalho lá, poderia ocorrer entre esses 10 pacientes que nós temos lá? Só curiosidade. Aí eu não sei. A coordenação nacional, a coordenação da Secretaria Municipal está nos acompanhando. Então, porque aí ficaria, eu acho que de acordo com o município, né? Quem poderia estar acompanhando esses pacientes lá? Porque aqui tem toda a supervisão da Secretaria Municipal. Lá também nós temos uma rede, né? Tem toda essa questão. Mas aí teria que ter uma supervisão. Teria que saber da supervisão da Secretaria Municipal lá, se teria, né, a possibilidade de estar acompanhando os protagonistas, eles têm que ter um vínculo com o banco, então como é que seria feito isso? Realmente teria que ser discutido com a consultora desse projeto, que é a Rosa. Mais alguma questão, gente? Existe a possibilidade de trabalhar em mais de um projeto? Existe se a pessoa tiver disponibilidade, mas a gente está pedindo, né, porque assim, às vezes você começa a trabalhar e um projeto já vai te demandar 4 horas e às vezes um pouco mais de 4 horas dependendo do projeto. Então a gente está pedindo que a pessoa faça uma opção por um deles, mas óbvio que se quiser trabalhar em todos é muito bem-vindo, mas eu acho que fica difícil até para... A gente está fazendo assim em São Paulo, até 2, tudo bem. Eu concomitantemente. Porque depois você troca, faz 6 meses num, aí vai trocar. Até 2 se você tiver disponibilidade de hora e na sua atuação, cabível. Porque eu acho que é mais difícil quando você começa em um dos projetos, demanda muito tempo. Mesmo que seja as 2 horas, você vai ter que elaborar relatório, às vezes são projetos de intervenção completamente diferente uma da outra. Então, assim, se tiver, ótimo, mas eu acho que tem que repensar, fazer uma opção, porque é um trabalho que vai demandar um tempo bacana, assim. Demanda mesmo.
elaboração de relatório, acaba discutindo, acaba passando um pouquinho dos Kira, chama o povo pro lanche. Vamos, gente, agora acho que... Só o ensino fundamental, inicialmente. E professores ou coordenadores, né? Porque o que se pensa aqui, se o professor estiver trabalhando bem o aluno com uma possibilidade maior de